exercício 1, tá? Só um minuto aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, vamos ao exercício 205, né? Enunciado, né? A gente tinha lá esse trechinho de um poema. Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento, esse momento em que sossegadamente não cremos em nada. Não coloquei inteiro, tá? Faltou um último versinho, mas ele não era importante para resposta. Tínhamos que falar verdadeiro ou falso. Bom, primeiro, considere as afirmações. Marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, e assinale a alternativa com a sequência correta. No verso 1, as formas verbais são usadas no modo imperativo. Colhamos flores, pega tu nelas e deixas. Bom, vamos lembrar como é que forma o imperativo, né? A parte mais importante da aula é essa. Se a gente tem um módulo inteiro para isso. Modo imperativo, a gente vai precisar de 2 tempos verbais. Lembre-se sempre disso. Para as pessoas, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. E para a terceira pessoa do plural, eles. Para fazer o imperativo afirmativo, a gente vai copiar isso do presente do subjuntivo, tá? Para fazer o presente do subjuntivo, para as pessoas que estão faltando, que é tu e vós, a gente vai tirar do presente do indicativo sem a letra S, tá? Tem os 2 exemplos aqui nesse verso. Lembrando que para o imperativo não tem primeira pessoa, né? Porque não faz sentido dar uma ordem para você mesmo. Colhamos flores. É imperativo? Ele está dando uma ordem, então a gente tem que pensar no sentido do modo verbal, atende a isso, e depois ver a forma. É a forma equivalente à terceira pessoa do plural. Se a gente consultar a terceira pessoa do plural do modo do presente do subjuntivo, é a mesma forma. Então bateu as duas coisas: o sentido de dar ordem, de obrigação, e o tempo verbal, a forma verbal, tá? Pega tu. Bom, aqui a gente está falando de tu, para o afirmativo. Para formar isso, tem que consultar presente do indicativo e tirar o S. A forma do presente do indicativo para tu é pegas. Para formar o imperativo, tira o S. Pega tu. Correto. Deixa também, segunda pessoa, porque a gente tem que atender o paralelismo do texto, né? Se aqui, com quem eu estou conversando, é segunda pessoa, aqui também vai ser. Deixa, na segunda pessoa do singular do indicativo é deixas, então fica deixa, tá? Correto. Primeira afirmativa, verdadeira. Os sujeitos de colhamos, pega e deixa são, respectivamente, nós colhamos, verdade. Pega, tu, expresso e posposto, verdade também. E o sujeito de deixa é as. Não, aqui deixa elas, né? Tu deixa elas. Então o as aqui é objeto. No verso 2, a forma verbal está no presente do subjuntivo, concordando com o sujeito, perfume. E que o seu perfume suavize. Vamos pensar lá para que serve o subjuntivo? Para hipóteses. É uma hipótese aqui, tá? Lembra que o pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele com a terminação ISSE. Só o SSE, né, no caso, né, que mais aparece. Então, se já não tem essa terminação, a gente já sabe que é o presente, né? O passado depois, o futuro do subjuntivo é um pouquinho diferente. Depois quando eu, por exemplo, nesse caso, quando eu suavizar, né? Então sempre lembra que começa com o infinitivo, depois vai mudando pelas pessoas, tá? Então, quando você suavizar, seria o futuro. Cremos, essa aqui era mais difícil, tá? Cremos é a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Não por isso, porque aqui é fácil. Verdade, ó. Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos. Presente do indicativo é bem tranquilo. No pretérito perfeito, a forma verbal do verbo crer é igual para a mesma pessoa. É verdade. Esse verbo é estranho, é bem estranho falar nós cremos, né? Falando que isso é passado, mas é verdade, tá? Correto, então.
O verso 1, ao ser transcrito para a segunda pessoa do plural. Lembrando que segunda pessoa do plural é vós. Mantendo-se o modo verbal fica: colhei flores, pegai nelas e deixai-las. Bom, lembra, segunda pessoa do plural é o vós. E para formar o imperativo, que era o que a gente tinha aqui, a gente tem que tirar os S's lá do presente do indicativo. Vós colheis, por isso que fica colhei. Vós pegais, por isso que fica pegai. Vós deixais, por isso que fica deixai. Tá? Resposta correta era a alternativa A. Vou abrir aqui a nossa conversa. Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Deixa eu abrir o chat de novo. Beleza, obrigado. O próximo. 209. Eu coloquei em partes aqui porque eram várias afirmativas, tá? Então, se eu colocasse todas no slide só, ia ficar muito grande. Então, são 5 afirmações. 209. Deixa eu abrir minha apostila enquanto isso. Tem o texto para ler. Então, era um texto sobre como tratar os filhos, sobre a violência com as crianças, tá? É importante a leitura para a interpretação, mas dá para a gente fazer direto também, tá? Vamos ao primeiro. Primeira afirmação. No trecho, lembre-se de como você era e de como foi tratado pelos adultos. O vocábulo você é um elemento coesivo, cujo sentido só pode ser recuperado se for retomada a sentença imediatamente posterior, e se for verificado o elemento ao qual você está fazendo referência. Essa aqui é uma questão interpretativa, né? Se você ler essa frase, dá para entender sem precisar recuperar a frase, a sentença que vem depois, tá? Então por isso que ela está errada. 2. Nas frases olhe pelo retrovisor, mantenha os faróis ligados e use as setas, os verbos em negrito são conjugados no modo imperativo, uma vez que esse modo verbal tem a função de indicar atos sobre os quais se exige o cumprimento. Bom, primeira coisa a verificar se é isso que está falando, né? Está sendo para exigir um cumprimento de alguma coisa? Sim. Olha, mantenha, use, faça essas coisas. Agora a gente tem que confirmar se a forma está correta. Bom, aqui está na terceira pessoa, tá? Se a gente for conferir, qual que é a terceira pessoa do presente do subjuntivo? Ele ou ela olhe, ele ou ela mantenha, ele ou ela use, né? Como é o presente do subjuntivo que forma o imperativo, as formas têm que ser iguais. Por isso que está correto. Afirmação 4. Na frase, você deve dizer explicadinho por quê. A opção dizer explicadinho, em vez de explicar, em vez de explicar, né? Então, ao invés de escrever só isso, eu preferi escrever de um jeito com o sufixo. Provoca o efeito de sentido de que é preciso não meramente explicar. Não é só explicar de qualquer jeito, mas explicar muito bem explicadinho. A gente usa isso no dia a dia, né? Então é verdade, porque explicar com detalhes às crianças os motivos pelas quais são repreendidas. Sim, explicar todos os poréns. Isso é explicar muito bem explicadinho, tá? Correto. Na frase, lembre-se de como você era e de como foi tratado pelos adultos. O vocábulo em negrito é equivalente a tu. É verdade. Você e tu servem para estabelecer comunicação. Bom, apesar de fazer referência à segunda pessoa, é verdade, porque é com quem a gente está conversando, eu estou falando com vocês, tá? Então, essa é a segunda pessoa do discurso. O vocábulo você exige que o verbo que o acompanha seja conjugado na terceira pessoa, verdade? A gente vai conjugar, então, como ele ou ela. A gente faz isso automaticamente, né, gente? Diferente do tu, que exige o verbo conjugado na segunda pessoa. Essa é uma regra básica do português. Correto. Fechou. Na frase, uma boa conversa pode ser melhor que um castigo daqueles. Esse daqueles é daquele tipo lá, um castigo daquele tipo, é para isso que serve, igual a gente sempre fala, né?
aquele menino, aquela situação, uma referência ao passado, uma referência a algo que está distante. É para isso que serve daqueles? Não. Se não é para isso, então não está sendo usado de uma maneira literal, porque literalmente é para isso que serve, daquele, daquela, aquilo, aquela, tá? Pronome demonstrativo. Aqui está sendo usado como ênfase, que é o que ele fala no final, ó. Ele funciona como um advérbio de intensidade e equivale a um castigo de grandes dimensões. Então, correto, tá? Vou abrir de novo aqui para vocês para ver se tem dúvidas, tá? Ah, beleza. Beleza, que bom isso. Vou colocar de novo, tá? Alguém tem dúvidas? Não? Nenhuma dúvida, meninas? Beleza, obrigado, Maria. Vou voltar para o slide, tá? Esse aqui é tranquilo, hein? Ó, já coloquei a resposta aí, mas vamos ver quais são os tempos verbais das outras, né? Que é importante, para a gente ter certeza de que está errado, tá? Assinale a alternativa em que o verbo destacado está empregado no modo imperativo. Alternativa A. Ninguém lhe roubava a paz. Roubava, já deu uma ideia de passado, então já não é imperativo, porque imperativo não serve para isso. Dá uma ideia de passado e algo que era constante, que acontecia no passado, né? O nome para esse tipo de situação é o pretérito imperfeito do indicativo. Por isso que está errado. O homem começou a insultá-lo. Insultá-lo, se a gente for pensar na fala, né, do dia a dia, poderíamos dizer essa frase da seguinte maneira: o homem começou a insultar ele. Não falaríamos assim? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, insultá-lo está no infinitivo, mas porque o pronome, não podemos usar o pronome ele, temos que usar o pronome lo, então a gente faz essa contração. Então, insultá-lo é infinitivo, tá? Espalhará paz para todos. Ó, vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Com certeza, indicativo e futuro, tá? Futuro do presente do indicativo. É uma pessoa muito mais feliz. É nesse momento, é constantemente. Futuro do indicativo, desculpa, futuro presente do indicativo, tá? Agora, mantenha-se em silêncio por alguns segundos. Bom, mantenha. A gente tem o pronome se, que nos auxilia também a perceber a pessoa. Então, a gente tem que conjugar esse verbo na terceira pessoa, por causa do pronome se. Se fosse segunda, seria te, né? Mantenha-se. Qual que é a forma do presente do subjuntivo para a terceira pessoa? É mantenha? Sim. Então, no imperativo vai ficar igual. Mantenha-se em silêncio por alguns segundos. A forma bateu? Bateu. E o sentido? Tô dando uma ordem? Tô dando uma ordem também. Então, com certeza, é imperativo. Resposta certa, alternativa E. Tá? Vou ver se tem dúvidas aqui. Dúvidas, meninos? Alguma dúvida? Beleza. Voltar lá, tá? Esse aqui é legal, hein? Esse aqui tem que fazer bastante conjugações, ó. Temos lá alguns verbos, né? Vire, veja e o próximo é... Ah, pulei o olhe, né? Então, vire, olhe e veja. Agora, vire a página, olhe o anjo, veja esta mantilha. Bom, aqui nós já estamos conjugando no imperativo. O que ele quer que a gente faça? Troque a pessoa. Alterando-se o sujeito dos verbos destacados para tu e depois nós, teríamos a seguinte modificação das formas verbais. Vamos lá. Como é que eu faço o imperativo, né? Bom, ó, agora vire a página. Opa, já percebi que é uma ordem. Então, depois, se eu tenho que conjugar para tu, então é imperativo,
para a segunda pessoa. Qual que era a regra mesmo? Tem que ir lá ver o presente do indicativo. E a hora que a gente descobre a forma, lembra lá da forma verbal do presente do indicativo, para tu ou vós, tira um S, tá? Vamos fazer o primeiro. Agora vire. Bom, como é que fica o verbo virar para o presente do indicativo da segunda pessoa do singular? Tu viras. Tira o S, fica vira. Já temos A, C ou E. Olhe, o verbo olhar. Tu olhas. Então, tira o S, fica olha. Vira, vira, olha, olha. Já caiu para duas, né? Deixa eu só virar a página aqui. Depois, verbo ver. Eu vejo, tu vês. Tem que tirar o S. Então, vira, olha e vê. Vira, olha, vê. Já matamos a resposta, né? Mas só para confirmar, então, depois, vamos fazer o primeira pessoa do plural. Bom, a gente tem que localizar agora outro tempo verbal. Agora a gente tem que localizar o presente do subjuntivo. Nós, que nós viremos, que nós olhemos. Então, uma hipótese, que a gente faça isso, que a gente vire, que nós viremos, que a gente faça ação de olhar, que nós olhemos, que a gente faça ação de ver, que nós vejamos. Resposta certa, alternativa E. Ok? Vou abrir para vocês de novo. Posso seguir? Ok. Esse era o penúltimo, né? É só mais uma, 220, né? 220 também é legal. Legal. Porque tinha que perceber duas coisas nela, né? Já coloquei a resposta certa. Eu grifei todos os verbos para a gente perceber o que está acontecendo, né? Ó, ele quer. Então, por que a leitura também é importante, né, do texto? No texto, um verbo no imperativo, opa, já sei que eu tenho que achar, marca claramente que o autor está se dirigindo ao leitor. Então, aí, desculpa, não abri, né? Aí vem a questão interpretativa, tá? Então, duas coisas ao mesmo tempo no texto. Vamos ver a primeira. Resultado: um nível de incerteza acima do normal numa seara que, por natureza, já é presente do indicativo, não pode ser imperativo, tá? Na B, portanto, não é. Opa, mesma coisa, né? Então, não pode ser imperativo. Agora, não se preocupe. Bom, vamos ver, né? Se, terceira pessoa, marca de terceira pessoa, ele ou ela. O imperativo negativo é, mais uma vez, uma cópia do presente do subjuntivo, né? Então, que eu não me preocupe, que tu não se preocupes, que ele não se preocupe, tá? Então, preocupe é o presente do subjuntivo, portanto, a gente copia para o imperativo negativo, tá? Imperativo negativo, vale lembrar que a gente copia todas as pessoas, tá? Até tu e vós. Aquela regrinha de tirar o S é para o imperativo afirmativo, tá? Então aqui, ó, se você voltar lá no texto, a gente achou que é imperativo. Aí você volta para o texto para confirmar, né, que isso é uma conversa com o leitor. Então aí ele vai falar, não se preocupe, aí você tem que interpretar como uma conversa, tá? O texto permite essa interpretação. A alternativa D, mas de novo, presente do indicativo, tá? Isso acontece porque a região mais populosa do Brasil ocupa, sempre faz isso, né? Sempre faz isso, presente do indicativo de novo. E recebe, sempre faz isso, algo que sempre acontece de novo, presente do indicativo. Ok? Ó, da tarefa, eram essas as questões, tá? Gostaria de saber agora se vocês têm dúvidas.
colhamos flores. Por que do imperativo? Ok, vou voltar lá. Espera aí, só um minutinho. Ó, primeira coisa, né? Tem que ser a questão da ordem. Então, colhamos flores. Aqui não é uma suposição. Ah, aqui um dia nós colhamos flores. Não, ele está falando, ó, vamos fazer isso. Vamos colher flores. Você pega as flores e deixa elas no seu colo. Olha a mensagem que ele está falando. Você tem que sentir nessas flores, não só você, mas a gente, todos nós. Então, vamos colher essas flores. Vamos pegar, você pega nelas, você deixa elas no seu colo. Então são ordens, tá? Vamos fazer isso. Primeiro passo para o imperativo, tá? E aí depois a gente tem que ver a forma. Colhamos, a gente tem que ver lá como é a terceira pessoa, desculpa, como é a primeira pessoa do plural. A gente tem que ver se bate com a primeira pessoa do subjuntivo. Então aí, se essas duas coisas baterem, a gente consegue afirmar com certeza. Então, o motivo e a forma. Pega, a gente tem que confirmar. O motivo a gente já confirmou. Agora a forma. Como é que a gente fala no presente do indicativo, né? Que é aquela outra regrinha para formar a segunda pessoa. A gente consegue saber aqui por causa do tu. Tu pegas. Tem que tirar o S para formar o imperativo. Deu certo? Deu, bateu, tá? Deixa a mesma coisa. Tu deixas no presente do indicativo, eu tiro o S, fica deixa, tá igualzinho. Então, a motivação, estou dando uma ordem, né? Uma ordem assim, entre aspas, para a gente fazer isso, porque é o que deve ser feito aqui nesse poema, e aí tem que ver se a forma bate. Tudo bem? De nada. Imagina. Mais dúvidas, meninas? Tem a lista lá também, outros exercícios. A gente tem os 20 exercícios, né? Da apostila aí, desse módulo. Ou sobre a matéria mesmo, enfim. Mais alguma questão? Tudo bem? Ok, beleza. Imagina, eu que agradeço a presença. Vou deixar então. é, Vou deixar aberto, sim, como os outros professores também estão fazendo, tá? Durante os estudos, então, vocês têm total permissão, né, para tirar as dúvidas com a gente. Enviem para a gente, tá bom? Tanto dessa matéria quanto da lista, tá? Fiquem à vontade. Tudo bem, meninas? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar, vou parar a gravação, tá? Para o pessoal poder acompanhar lá a resolução depois. Ok. Então, eu vou parar a gravação, tá? Muito obrigado.